E nós vamos meditar na palavra do Senhor, conforme se acha em João 15, versículo 1 até o versículo 6, a videira e os ramos. Muito interessante ver cachos de uvas, e quando a gente ouve as histórias, ainda na nossa infância, a respeito dos cachos de uvas da terra de Canaã, a gente pensa que aquilo não, às vezes não é realmente coisa do nosso tempo, mas realmente existem cachos de uva lá produzidos que são maiores do que eu. E não é porque eu sou muito pequeno não, assim, pelo menos do tamanho do Márcio. Cachos de uvas muito grandes. Vocês podem pesquisar depois na internet o cacho de uva maior do mundo e vocês vão ver que espetáculo. Então a videira e os ramos. Nesse texto nós encontramos a doutrina da nossa união com Cristo. E nós vamos então ler o texto da palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que nós acabamos de ler. Que a mesma palavra, Senhor Deus, no poder do Espírito Santo, esteja falando aos nossos corações para sermos também purificados pela palavra de Cristo e sermos, ó Pai, tratados pelo agricultor para que produzamos abundantemente para a glória do Teu nome e também do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Que a palavra do Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Nós devemos nos lembrar sempre, ao interpretar esses versículos, que neles contém uma parábola. Quer dizer, uma analogia, uma figura ou comparação. Então, muitos caíram no erro de negligenciar esta importante regra para interpretação de textos alegóricos. A regra que se aplica a todas as parábolas de Cristo é que elas trazem uma lição geral e principal a ser notada. E os pequenos detalhes, eles não devem ser forçados a fim de extrairmos deles algum significado. Então, aqueles que ignoram essa regra, abusaram, no passado, aqueles que ignoraram esta regra, abusaram do método alegórico, consequentemente produziram muito erro, especialmente Filon, Clemente e Orígenes, da escola de Alexandria, fundada por Panteno. Então, a lição geral, principal, notada nessa passagem, colabora com a doutrina da nossa união com Cristo. Hernandes, então, na Bíblia, pregação expositiva, que os irmãos têm, não trago mais, extraio mais dessa passagem, porque os irmãos já têm, então podem ler. Hernandes afirma: a união mística com Cristo, ilustrada pela união entre o pastor e as ovelhas, a cabeça e o corpo, o noivo e a noiva, o fundamento e o edifício, recebe agora uma nova imagem. Trata-se de uma união orgânica, vital, profunda. Então, como estamos unidos a Cristo na parábola, a videira e os ramos?
quem são a videira, os ramos, o agricultor, os frutos? Que nós podemos responder. O que significam? O texto da palavra de Deus nos guia a essas respostas. Deus é quem nos faz frutificar com qualidade e abundância. É a máxima que deve ser anotada pelos irmãos e não deve ser esquecida. A mensagem central desse texto. Deus é quem nos faz frutificar com qualidade e abundância. Então aprendemos pelo menos 3 lições dessa parábola. Primeiro, a união entre Cristo e os verdadeiros cristãos. A segunda, que existem verdadeiros e cristãos, existem cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Não diga. Parece óbvio, mas nós vamos meditar nisso também. E terceiro, os frutos evidenciam os verdadeiros cristãos. Então vamos à palavra do Senhor. Assim nós aprendemos em primeiro lugar, com base nesses versículos, a união entre Cristo e os verdadeiros cristãos. Quem é a videira? Jesus diz no verso 1: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então Cristo começa afirmando quem ele é na parábola. A videira verdadeira. Videira é a planta que produz uvas, que cresce sobre uma parreira. Quer dizer que Cristo, ele é o tronco ou caule principal, porque a videira, ela é formada de raiz, tronco e ramos. Então Jesus contrasta com a vinha do Senhor, como Israel é apresentada no Antigo Testamento, que produziu uvas bravas, e ele diz, eu sou a videira verdadeira, que isso para os judeus seria uma blasfêmia. Ele ensina que o segredo da vida, força, vigor, beleza e fertilidade dos ramos da videira, é que sua unidade com o tronco e a raiz é mantida. Então eles estão ligados entre si, os ramos, o tronco e a raiz, e são partes dessa videira verdadeira. Nós somos os ramos, cuja união vital com Cristo permite que produzamos frutos. Jesus ensina então que devemos viver com Ele uma unidade verdadeira, porque tudo que recebemos, vida, força e poder, vem dele. Em seguida, depois de dizer, eu sou a videira verdadeira, Jesus disse, nessa parábola, e meu Pai é o agricultor. Então, aquele que cuida da videira, o agricultor, ele entra em ação, conforme nós lemos no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então veja que quando Cristo diz, todo ramo que estando em mim, então nós aprendemos que nossa união com Cristo, ela é tão próxima e real, como a videira e seus ramos estão ligados. A seiva flui do tronco principal, o qual é a origem e o poder de manutenção das folhas, dos brotos, das flores e frutos. E se o ramo não der fruto? Jesus afirma que todo ramo em mim, que não produz fruto, será eliminado. Então existe uma figura de um ramo infrutífero, que não serve para nada, o qual o Pai corta. E um ramo que se distingue por ser frutífero, o qual o Pai limpa. E todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto. Então o primeiro é cortado e o segundo ele é podado. Vem o agricultor, entra em cena com a faca. Já falei do homem do chicote aqui, hoje é o dia do homem da faca, né?
Olha só, quem já viu alguém cultivar uvas, sabe que a poda é necessária para que a videira produza mais fruto. Então é uma figura da nossa adoração e confissão, nosso desejo, disposição e virtudes espirituais, nossas palavras, boas obras, fé, harmonia com a lei de Deus, com a vontade de Deus, de fazer tudo para a glória de Deus. Isso são os frutos da videira, dos ramos frutíferos da videira. Onde os frutos estão ausentes, o juízo do Pai, o agricultor, vem com propósito, trazendo a faca, para cortar de vez os ramos infrutíferos, e podar os ramos frutíferos, para que produza mais. Então Jesus disse que o Pai vem limpar os ramos frutíferos, para que frutifiquem mais. Então ele quer que a videira em geral produza com qualidade e abundância, cada vez mais e melhor. Então os ramos infrutíferos, eles não impedem a videira de produzir frutos. Nem os ramos infrutíferos não impedem os ramos frutíferos de produzir, mas atrapalham muito. Então o Pai limpa os ramos frutíferos da videira, quando vem cortando os ramos infrutíferos. Os que vivem ligados ao tronco ou caule principal são em Cristo confirmados pelos frutos, e são ramos frutíferos, ou não, eles viverão e produzirão ainda mais frutos quando o Pai, o agricultor, entra em cena e os poda. Então, assim como em outra parábola, a igreja é o corpo de Cristo, o qual é a cabeça, os membros, eles não vivem separados do corpo. E o corpo, ele não tem vida separado do restante do corpo, que está ligado à cabeça, que é Cristo. Efésios 5,30 diz assim, porque somos membros do seu corpo. Por isso Paulo disse em Colossenses 1, 17 a 18, na parte A, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E no verso 18 ele diz, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Então, como ramos da videira, ou membros do corpo de Cristo, subsistimos como igreja de Cristo. Então nós temos vida, nossa cabeça ou raiz é Cristo, e ela está no céu e nunca morre. Então nós devemos estar ligados a Cristo, como membros de seu corpo, ou ramos da videira verdadeira. E tudo que existe na cabeça, ou raiz e tronco, será para o nosso benefício. Então, porque Ele vive, viveremos. E assim nós aprendemos em segundo lugar, com base nesses versículos, que existem cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Quem são os ramos da videira? E o que acontecerá aos ramos infrutíferos, cortados da videira, e aos ramos frutíferos que o agricultor limpar? Então os ramos da videira somos nós, os membros da igreja. Veja que no versículo 15:3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então os verdadeiros cristãos são os ramos frutíferos da videira verdadeira. Aqueles que o Pai, que é o agricultor, limpar. Quando Jesus lavou os pés aos discípulos, o que ele disse no versículo 10? João 13:10. Ele diz assim, ora vós estáis limpos, mas não todos. Porque, conforme João 13:11 diz assim, porque ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Então nós acabamos de ler em João 15:3, que Jesus purifica os seus discípulos pela sua palavra. Aqueles que rejeitam a palavra de Cristo, a qual é a palavra de Deus, não estão limpos. Esses são os ramos infrutíferos, cortados da videira.
Então a seiva, os nutrientes da palavra de Deus, não chegam até aqueles que estão cortados da videira. Então, quando nós ouvimos a pregação e acolhemos a palavra de Deus no nosso coração, nós tomamos um banho da palavra. Nós recebemos a palavra de Cristo para nos fazer uma limpeza. E Cristo declara: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós somos limpos, a fim de permanecermos na videira e produzirmos fruto. Alguns ouvem a palavra e ficam aborrecidos. Outros ouvem a palavra e fogem, vão embora enraivecidos. Por isso Jesus exorta no versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Por quê? Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Os verdadeiros cristãos, eles são ramos limpos da videira, e seus frutos são suas boas obras, mas não são frutos de si mesmos, antes são evidências de que Cristo neles habita. Como isso acontece? Como já vimos em João 14, 23, ele respondeu, Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha, irmãos, esse é o contexto dessa passagem, e a verdade que Jesus se propôs a ilustrar com essa parábola. Existem ramos da videira que parecem estar unidos ao tronco, mas não dão fruto. Obviamente, Jesus está falando de pessoas que por algum tempo permanecem, parecem ser membros de Cristo, no entanto, provarão finalmente não estar em união vital com nosso Senhor. Então, na segunda parte desse mesmo versículo, João 15, 4 diz: não, olha só, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, com base nesse versículo, nós concluímos que o cristão verdadeiro é um ramo frutífero da videira, porque ele guarda a palavra, e porque ele permanece em Cristo e Cristo permanece nele. Então nós sabemos que muitos estão separados do tronco principal e acreditam que têm vida própria, mas eles não têm a vida de Cristo, porque não frutificam, eles estão cortados da videira. Então nós extraímos o suprimento contínuo da graça para frutificar, se nós estivermos unidos ao Senhor. E é impossível não frutificar, porque os ramos frutíferos que estão ligados à videira, eles frutificam, porque o Pai é um agricultor competente, e Ele é quem cuida da sua videira. Então, irmãos, nós compartilhamos no corpo de Cristo, que é a igreja, a realidade de uma vida frutífera. Os ramos cortados da videira figuram os membros cortados do corpo. Eles estão privados da seiva, do suco, da energia, da fonte vital, que vem do tronco principal. Os verdadeiros discípulos, eles ouvem e acolhem a palavra ministrada no coração, e eles passam a viver uma união misteriosa, e permanecem nele, e vem dele a sua vida. Os estudiosos chamam essa união de união mística, figuradas na Bíblia por muitas parábolas, inclusive esta. Os ramos frutíferos são os cristãos verdadeiros. Os ramos infrutíferos, eles são os cristãos falsos. Por isso, muitas vezes, vem a faca do podador
para purificar a igreja dos ramos infrutíferos. Então os ramos infrutíferos, eles não impedem que a videira frutifique, que os ramos frutíferos produzam, mas atrapalham. Eles estão sujeitos a serem cortados e os frutíferos sujeitos à poda para serem purificados, limpos. E como distinguir, então, já que compreendemos a ênfase da Sagrada Escritura a respeito dessa verdade, aqueles que são verdadeiros daqueles que são falsos? Irmãos, definitivamente, nós não temos condição de fazer essa separação. Deus é quem distingue o falso do verdadeiro crente. Nós somos esclarecidos que há em cada igreja aqueles cuja união é apenas formal e exterior, são batizados, professos, alguns vão além da filiação à igreja, ocupam cargos eclesiásticos, mas eles não estão verdadeiramente unidos a Cristo. Muitos cristãos, eles provam como ramos infrutíferos da videira, que carecem da única graça necessária. Ainda que eles falem da salvação pela graça, eles provam que não tem a graça operando em seus corações. Eles prestam serviço, pregam sermões, eles participam dos sacramentos, eles fazem tudo. É difícil distinguir os ramos verdadeiros e frutíferos dos ramos falsos, dos infrutíferos. Mas aqueles que fazem de tudo que os outros fazem, fazem inutilmente. No entanto, a regra bíblica para fazermos essa distinção é a mesma regra da Bíblia para a distinção dos verdadeiros e falsos cristãos e dos verdadeiros e falsos profetas. Qual é essa regra? É o teste dos frutos. Mateus 7,17 disse nosso Senhor Jesus: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E em Mateus 7,20 ele diz assim: pois pelos seus frutos os conhecereis. Então os cristãos falsos, eles não são um com Cristo, porque Cristo não está neles, Cristo não habita neles. Sua união com Cristo é apenas nominal, não é real. Por isso assim diz o Senhor em Apocalipse 3:1: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Então Cristo os identifica como ramos da videira que não dão fruto. A ausência dos frutos neles, santo. Contudo, ainda que na videira tenha ramos que ser na videira. Compreendamos então que nela nós somos cuidados pelo Pai, que é o agricultor, que fará o que for necessário. Então Deus aumentará a santidade dos cristãos verdadeiros. Ele vem com a faca e ele vai podar os ramos frutíferos para que deem mais fruto. Cada ramo está escrito que estando nele produz fruto. Ele cuida deste, então, para que dê mais fruto ainda. O significado dessa linguagem é claro, irmãos. Assim como o agricultor cuida dos ramos da videira frutífera, a fim de torná-la ainda mais frutífera, o agricultor purifica e santifica os fiéis pela palavra, e muitas vezes pelas circunstâncias da vida. Esse é o processo pelo qual ele nos corta e nos torna mais frutíferos. Então a faca do agricultor é um instrumento pelo qual o Pai torna os cristãos mais santos. Cristo também nos livra do mundo. Livra-nos do mundo e nos traz a Bíblia, a oração, mostra-nos o próprio coração e nos torna mais humildes. Então a vida dos santos em todas as épocas é o melhor e o mais verdadeiro comentário desse texto. Irmãos, dificilmente encontraremos um servo de Deus,
seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, que não foi purificado pelo sofrimento, assim como seu mestre é um homem de dores. Então assim nós aprendemos em terceiro lugar, com base nesses versículos, os frutos evidenciam os verdadeiros cristãos. O que significa, conforme nós lemos no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Veja, a ênfase é do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja que no verso 4, ele está aqui falando que vem habitar em nós, e ele faz a promessa do Espírito Santo. O Filho deixa claro que ele e o Pai são um, e vem habitar em nós na unidade do Espírito Santo. Ele promete o outro Consolador e diz que ele, o Pai, vem habitar em nós, fazer em nós morada. Por isso este frutificar se torna uma evidência da salvação. Não tem qualquer relação com a salvação pelas obras, porque não tem mérito algum no salvo. Muito pelo contrário, Jesus afirma: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Só frutificamos quando nós estamos ligados a ele. E de fato, nossa permanência nele é o fato que evidencia que nós somos salvos. Porque os que estão nele, e ele está em nós e nós nele, então esse frutifica. Então nós somos membros vivos do corpo de Cristo numa união. Ele nos faz muito parecidos com ele. Então, quando nós seguimos o exemplo de Cristo, nós fornecemos a única evidência satisfatória da nossa união salvadora. Onde não há fruto do Espírito Santo para ser visto, não há poder vital operando no coração. A pessoa não nasceu de novo. O Espírito da vida de Cristo sempre se fará conhecido na conduta diária de quem ele habita. Veja, o próprio mestre declara em Lucas 6,44, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Então, o que você está produzindo evidencia que tipo de árvore você é. Olha o teste dos frutos, como ele é implacável, incômodo. João 15, no versículo 6 diz: se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se os ramos forem cortados, separados do tronco ou caule principal, da videira verdadeira, logo estes ramos vão murchar, secar, morrer. E esses ramos infrutíferos cortados são inúteis, separados da videira, ainda que tentem produzir algum fruto, inutilmente, não podem. E só servem para ser queimados e lançados no fogo. Então assim será no último dia com os cristãos nominais, hipócritas, idólatras, falsos mestres, falsos profetas. O fim deles, a não ser que se arrependam, será a ruína. Eles serão mais cedo ou mais tarde separados da companhia dos verdadeiros discípulos, como aconteceu com o traidor, com Judas Iscariotes. Não importa o que ele pensava de si mesmo nesse mundo, não importa o assentimento intelectual deles, a presunção carnal que eles tenham de que sejam salvos. Não raros os enganos do diabo, finalmente serão cortados e lançados fora, cortados como ramos secos, inúteis secarão, e para nada mais servindo, senão para ser lançados no fogo serão.
e serão queimados. Conhecerão o lugar que não lhes morrerá o verme, e nem o fogo se apagará. Então que Deus conceda um santo temor a quem precisar, para que sinta o chão abrir sob seus pés, e o inferno atragá-lo como na rebelião de Corá. Vamos nos lembrar da doutrina da passagem diante de nós, e não nos rebelar e começar a murmurar, e reclamar por causa das exortações da palavra de Cristo. Não comecemos a murmurar por causa de muitas provações na vida. Elas não são dirigidas para nos prejudicar, elas são boas. Pregações como essa são maravilhosas. Deus nos corta e limpa como ramos da videira, porque a videira verdadeira, que é o corpo de Cristo, está sendo purificada. Deus é quem nos faz frutificar com qualidade e abundância. Então nós tiramos essas 3 lições dessa parábola: a união entre Cristo e os verdadeiros cristãos, e existem cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Os frutos evidenciam os verdadeiros cristãos. E o homem da faca nessa parábola é o agricultor. Ele vem cortar os ramos infrutíferos e podar os frutíferos, para que produza ainda mais. As intervenções do pai como agricultor, elas são dolorosas, mas são boas. Pior é o fogo, onde serão lançados os ramos infrutíferos. As intervenções do agricultor são necessárias, a fim de que sua videira produza com qualidade e abundância. O fruto é o que o agricultor deseja ver em nós, e não poupará a faca de podar, se ele ver que precisamos dela. Ele vai usar. E no último dia o agricultor verá tudo que fez. E ele dirá que foi muito bem feito. Isaías 53, verso 11 diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós somos uma obra de Cristo, irmãos. O servo sofredor que pela nossa redenção trabalhou penosamente. Quem aqui teve pai trabalhando no cabo da enxada na roça, levanta a mão. Trabalho penoso, trabalho duro, não é verdade, irmãos? Quem aqui não precisou trabalhar na roça, levanta a mão. A gente conhece muito pouco da agricultura, e hoje aprendemos sobre videira. Muito provavelmente, nossos pais conheceram muito bem. Mas o teste dos frutos é crucial, irmãos. Se os ramos permanecem ligados a Cristo, produzem frutos. Mas se eles não permanecem, eles não fazem parte da videira, da família, da igreja, do rebanho, do corpo, do edifício. Todas essas parábolas estão na Bíblia. E nessa parábola o destino está sendo antecipado. O Pai espera de nós frutos, irmãos. Os ramos que não produzem são cortados, secam, são lançados no fogo, queimados. Israel nos serve de advertência, porque Israel era chamada de videira, vinha do Senhor, e foi rejeitada. Se não se arrependerem, arderão no fogo. Inútil será reivindicar que somos filhos de Abraão,
que nós pertencemos à aliança, que nós somos filhos da graça. Inútil será, mas o Senhor não rejeitará todos os que se arrependerem de seus pecados, todos que produzirem fruto no poder do Espírito Santo, frutos dignos de arrependimento. As nossas alegações, tão fundamentadas na nossa teologia, não são purificadoras, mas a faca de podar purifica a videira verdadeira. E esse é o tempo da graça, o tempo do arrependimento verdadeiro, como chamou João, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas não faça essas alegações que os judeus faziam, porque elas não colam mais. Elas não colaram na unidade da aliança da graça no Antigo Testamento e não vão colar agora. Portanto, irmãos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por sua palavra. Obrigado por sua graça maravilhosa e especialmente a presença maravilhosa de Cristo que se manifesta nos frutos da graça, operando em nós poderosamente. Senhor Deus, continua conosco, Senhor Deus, agindo em nossos corações, para que nós também produzamos frutos dignos de arrependimento. Produzimos, Senhor Deus, fruto com qualidade e abundância, unidos misteriosamente e eternamente, conforme apresentado em diversas parábolas por nosso Senhor, que condena a religiosidade hipócrita e nos chama a viver o Evangelho verdadeiramente. Obrigado, Senhor Deus, e continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.